Bem-vinda, bem-vindo ao nosso Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo número 3. Você é nosso convidado, nossa convidada, e vamos ter um tempo extremamente agradável de aprendizado sobre os tempos de Jesus. E antes de iniciarmos com perguntas ao nosso professor Dr. Wander de Lara Proença, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, um dos fundadores da nossa faculdade, eu queria fazer um esclarecimento. A FTSA tem seguido à risca todos os procedimentos em relação ao Covid-19. Nós estamos trabalhando remotamente desde março. Este ano não viemos aqui para a escola. Hoje, especialmente, estamos aqui no estúdio, mantendo o distanciamento. Temos apenas o nosso produtor, o Luciano, conosco, não tem mais ninguém aqui no estúdio. E eu aproveito para deixar a você também um incentivo para que tome todos os cuidados, em primeiro lugar com você mesmo, com as pessoas no seu entorno, as pessoas que você ama, as pessoas que você trabalha, porque a vida é um dom precioso e nós temos que cuidar da vida. Deus nos deu a vida e nós somos mordomos desta vida. Deixo então este recado a todos vocês. Mais uma vez, uma alegria ter todos vocês conosco. E nós vamos então começar o nosso programa. Nós recebemos algumas perguntas que queremos responder neste programa. E eu quero deixar então o seguinte aviso. A cada 2 programas nós responderemos as suas perguntas. Então, se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta, aí mesmo no nosso canal do YouTube você pode fazer a sua pergunta. Nós vamos ler e responder assim que for possível, tá certo? Por favor, escreva lá a sua pergunta. Wander, alegria ter você de novo. Suas palavras aí de boas-vindas e de saudação ao nosso público. Legal, você, prazer, né, estar aqui de volta com você para esse bate-papo, essa conversa aqui sobre o passado, né, as coisas do mundo bíblico. É muito prazeroso, né, fazer isso. E principalmente também por saber que há muitas pessoas nos acompanhando, a gente tem recebido aí contato, interatividade, pessoas que nos acompanham em vários lugares do Brasil, né? Eu tive mensagens lá de Rondônia, Acre, Mato Grosso, até no Japão. Pessoas estão assistindo lá os programas, estão conversando sobre o que a gente tem tratado aqui e mandado perguntas para a gente, o que é muito legal. Essa interação é muito bacana, né? Esse é o nosso objetivo. Aliás, Wander, o nosso programa está sendo muito bem visto e as pessoas estão entusiasmadas e já, assim, sedentas dos novos, né? Que bom. Então, vai ser bacana. Vai ser legal. Wander, nós vamos passar aqui um tempo, eu sei que você sabe muito, mas você não vai esticar, é uma promessa, porque nós hoje queremos tratar de outros temas também. Vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, alguém nos pergunta sobre a distinção entre igreja antiga, igreja medieval, igreja contemporânea, igreja histórica. Mas esta pergunta, Wander, nós vamos responder no próximo programa, do de número 4. Então, okay. Quem perguntou, nós sabemos que você perguntou. Guarda aí que nós vamos voltar e falar com você. Uma outra pergunta que nos chegou, Wander, foi uma curiosidade a respeito do vinagre, porque lá na crucificação menciona que o vinagre foi oferecido a Jesus. E alguém perguntou, por que especificamente o vinagre? Esse vinagre era usado em que sentido e por que oferecer esse vinagre a Jesus na crucificação? Ok, bom, vamos só rapidamente recordar que o ato da crucificação era um grande evento público, né? O criminoso, condenado, precisava percorrer as ruas de Jerusalém. Isso causava um grande frenesi, um grande interesse, né, da população em acompanhar. E claro que ao fazer isso, esse condenado recebia impropérios, né, xingamentos e toda sorte de discriminação. E quando chegava ao local da execução, muitos ficavam ali assistindo, acompanhando, até que aquele condenado finalmente sucumbisse. Há relatos, né, de pesquisadores que a crucificação poderia durar 4, 5 dias. Há pessoas que agonizaram até por 6 ou 7 dias na cruz. E para isso as pessoas que ali estavam ofereciam algum tipo de bebida, até mesmo para retardar a morte. Era o caso do vinagre.
há possíveis evidências de pessoas buscarem esse tipo de produto lá, nos locais mesmo de limpeza pública, e oferecer a esses condenados muito mais como um aviltamento, uma humilhação, né? Algo ainda mais humilhante do que já estava acontecendo. Então, de fato, essas situações de acompanhamento, de um espetáculo acompanhado ali por todo tipo de pessoas, procede. Isso acontecia nos atos de crucificação. O objetivo da crucificação era mesmo de prolongar, né, de ser aí um exemplo, né, você já mencionou isso no programa passado, para aqueles que estavam aí tentando ou pensando em fazer alguma coisa, a crucificação era assim, olha, se você fizer... É uma advertência, é um alerta. É um alerta, público, né? Isso aqui vai acontecer com você também, né? Exatamente. Tá certo. Wander, outra pergunta que nos chegou, e você já tratou disso, nós tivemos 2 programas sobre o Império Romano, mas em que momento a Palestina foi dominada pelos romanos? Foi dominada à força? Teve uma guerra? Teve alguma batalha? Ou eles já chegaram e dominaram, tendo em vista que a Palestina não oferecia resistência? Como foi esse ato em si? Sim, conforme a gente viu aí já em programas anteriores, os romanos formaram um grande poderio político, militar, e saíram conquistando praticamente todo o mundo antigo. Aquilo que fora anteriormente o Império Grego foi conquistado pelos romanos. E no ano 63 a.C., Roma invadiu o território da Palestina e dominou os judeus sem maiores dificuldades. Até porque as legiões romanas eram absolutas. É impossível você resistir às legiões romanas. Os judeus vinham tentando se recompor, se reconstruir, porque eles tinham também vencido uma guerra, a Guerra dos Macabeus, estavam buscando uma reconstrução da monarquia e tudo mais, mas exatamente no ano 63, antes que essa monarquia se consolidasse novamente, os romanos dominaram. E aí os romanos permaneceram por longo período na Palestina, porque era uma rota de passagem muito estratégica e muito importante para os contatos comerciais, enfim. E Roma vai manter esse domínio sobre os judeus. Claro, e acesso ao mar também, né? Acesso ao mar, né? É uma rota de soldados, de tropas, e controle estratégico para as dominações. E Roma vai durar, enquanto império, até o ano 476, né, no Ocidente, tendo Roma como capital. E mesmo depois da queda do Império no Ocidente, o Império no Oriente continua, né, tendo como sede Constantinopla até o ano de 1453. Então, Jerusalém vai ficar ligada, Palestina, né, os judeus vão ficar sob domínio romano até o ano de 476. E um pouco depois, nós temos, no ano 640, já o surgimento dos muçulmanos. Os árabes, liderados pelo califa Omar, vão invadir o território da Palestina e vão tomar a Palestina, tomar Jerusalém, e estabelecer lá, a partir dali, um governo do califado islâmico. E aí os judeus definitivamente foram proibidos de ter acesso à Terra Santa. E eles vão só conseguir retornar, de fato, à Palestina depois da Segunda Guerra Mundial. Porque não tinha como enfrentar o exército romano, né? Não tinha, eram legiões poderosas, né? Bem treinadas, né? Absolutas. Tanto é que eles conquistaram praticamente todo o mar Mediterrâneo. A gente falou disso, inclusive, nos programas anteriores. Foi, verdade. Wander, os romanos gostavam muito do espetáculo, né? Tinha o circo, as arenas, né? Em Roma, o Coliseu. Agora, quando eles estavam na Palestina, havia alguma coisa similar a isso? Uma arena ou campos onde havia jogos para distração ou escravos eram colocados numa situação assim de risco com animais, ou os próprios cristãos depois. Na Palestina, como é que isso se passou? Vejam, como nós vimos também em programas anteriores, Roma fez acordos com os judeus para que costumes, tradições, culturas dos hebreus fossem respeitados. Roma tinha essa prática, não invadir totalmente as questões mais religiosas e culturais dos povos dominados. E nesse sentido, os judeus conseguiram manter algumas das suas tradições, especialmente do acordo que foi assinado no ano 40 pelo rei Herodes com Roma. E dentre esses acordos foi decidido que Jerusalém não teria um tipo de arena, não seria palco, por exemplo, desse tipo de espetáculo, porque os judeus não aprovavam, não participavam
não compareciam a essas arenas, justamente pela forma aviltante, humilhante, pelas coisas, né, absolutamente violentas que aconteciam, mortes não só de pessoas, mas de animais. Então há, nesse sentido, um respeito aos costumes judaicos. Porém, na cidade de Séforis, que é uma cidade já praticamente de fronteira, próxima à região da Galileia, quando Roma reconstruiu essa cidade, vamos só recordar, quando Jesus nasce, quem está, né, como rei da Palestina é Herodes, chamado Herodes o Grande. Aí ele morre, tanto é que o menino, Jesus, foge lá para o Egito com os pais, segundo o relato dos evangelhos. Com a morte de Herodes, a cidade, ou algumas regiões da Palestina, foram palco de insurreições, de revoltas judaicas para tomarem o poder de Roma. Aí os romanos vieram, venceram os judeus, e a cidade de Séforis, que era uma cidade estratégica para o governo de Herodes, ela foi completamente destruída. E aí tiveram que reconstruir toda a cidade, depois da vitória romana, de novo. Essa reconstrução vai durar aí uns 10 anos. E nessa cidade de Séforis, aí sim, Herodes, filho, vai construir uma arena, vai construir um local de espetáculo justamente para mostrar aos judeus os limites. Quer dizer, se acontecessem novas revoltas, Roma iria continuar desrespeitando também aqueles acordos firmados. Então a cidade de Séforis, que é uma cidade dentro do território da Palestina, chegou a ter uma espécie ali de arena para esses espetáculos públicos. Uhum. Foi o único lugar, né? O único lugar e afastado do centro de Jerusalém. Mas em Jerusalém não. Em Jerusalém isso não vai acontecer. Esses romanos eram sabidos mesmo, né? Eles sabiam, dominavam e sabiam dominar. Dominar, né? Manter o domínio e a ameaça. Exatamente. Estratégia de poder, né? Você vê que hoje, né, muitos povos não têm a sabedoria dos romanos, né? Nesse sentido, eles foram... Wander, este programa especialmente, ele está sendo feito nesse período que nós chamamos de o Advento, o Natal. Então nós vamos ter algumas perguntas, algumas curiosidades e vamos aprender algumas coisas a respeito do Natal, correto? Legal. Ótimo, ótimo tema. Até porque estamos, né, nesse... Muito oportuno, né? Muito oportuno, nesse período. Quando a gente lê sobre Jesus, a gente também lê sobre João Batista, que nasceu um pouco antes de Jesus. Então, quem era o João Batista, a sua família e como é que era o relacionamento da família dele com a família de Jesus? Ou será que eles tiveram contatos, né? Uma curiosidade que o pessoal tem, né? Será que por serem primos, né, eles se viam? Porque eles vão se conhecer assim oficialmente mais tarde, né? Quando João indica Jesus chegando, né? Mas como foi isso antes? Você tem alguma ideia sobre isso ou não? Tem sim, algumas questões históricas importantes. Vamos lembrar que, né, Jesus ele vem por meio, né, de José e Maria da tribo de Judá, linhagem de Davi, né, chamado o leão da tribo de Judá, inclusive nos relatos bíblicos. Então ele pertence à tribo de Judá, os seus pais pertencem. A família de João Batista, Isabel e Zacarias, já são da tribo de Levi, porque eles eram de uma linhagem sacerdotal. Inclusive, né, Zacarias exercia um papel no templo, ele atuava, né, nas funções que competiam ao sacerdote em determinadas escalas do ano. E quando, inclusive, ocorre o nascimento, né, de João Batista, né, Isabel recebe essa notícia e tudo mais, o relato de Lucas diz que Zacarias estava atuando no templo, né, no mês de Abias, no turno de Abias, que era uma referência ao mês de julho. E então por aí se imagina que João Batista vai nascer, né, somados aí os 9 meses, provavelmente lá por março ou abril, é o nascimento de João Batista. E aí vem, inclusive, o anúncio do nascimento de Jesus também, 6 meses depois, quando, né, João Batista estava sendo gestado, gerado. Então Jesus é exatamente 6 meses mais novo do que João Batista. Por isso que alguns acreditam, pesquisadores, buscam alguns indícios para dizer que Jesus teria nascido provavelmente no mês de setembro ou outubro. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Uhum. Porque há uma diferença aí de 6 meses, né, entre os dois. Agora, vamos lembrar que Isabel e Zacarias morrem precocemente, João Batista fica órfão,
E segundo algumas evidências históricas, especialmente pelos achados dos manuscritos de Qumran, em 1947, falamos um pouquinho disso já em programas anteriores, vamos comentar um pouco mais adiante também, é bem provável que João Batista tenha sido adotado pela comunidade do deserto, a comunidade dos essênios, que era um grupo de Qumran. Essa comunidade tinha por praxe adotar crianças abandonadas, cuidar de órfãos, desvalidos, enfim. E essa comunidade vai ser uma comunidade muito próxima, provavelmente, de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante aí nas próximas questões, onde Jesus teria estado naquela fase da vida, dos 12 aos 30 anos. Provavelmente esteve em contato com a comunidade do deserto, a comunidade dos essênios, da qual João Batista era membro. Então ele tinha contato com João Batista. Manteve um contato próximo durante a vida toda, tanto é que aos 30 anos, quando ele vai receber o batismo, ele procura por João. Exatamente no deserto onde estava a comunidade do deserto. Então há uma relação amistosa, próxima, porque eles são parentes, né? São, de certa maneira, primos aí de segundo grau, e seguiram próximos até por conta da missão que eles iriam desempenhar dentro daquela esfera apocalíptica, né? João como um enviado, um precursor, um arauto que iria preparar o caminho messiânico. E João, na verdade, tem um papel primordial na história de Jesus, né? Ele é uma figura importantíssima e humilde, né? Um sujeito humilde que compreendeu o seu papel na história, né? Não quis ser protagonista, né? Muito bonita a história de João Batista. Inclusive, né? Sobre isso, a gente tem o próprio relato dos evangelhos, em que Jesus, inclusive, menciona João como o maior de todos os profetas. Jesus também o reconhece. O reconheceu, né? Aquele que veio com a autoridade de Elias. Muito bonita essa atitude de Jesus, né? Sim. E já que começamos, então, a falar de Jesus, já mencionamos um pouquinho sobre a sua família, eles, quando Maria estava grávida, eles moravam ao norte, não é isso? De Israel. Região da Galileia. E tem lá o recenseamento e eles então têm que fazer esse trajeto, esse transporte até o sul. Eu queria que você falasse um pouquinho onde que Jesus morava, como era aquele contexto ali social, econômico de Jesus, né? Do lugar que ele morava especificamente. Sim. A Galileia era o lugar, né, a região considerada mais empobrecida dos dias de Jesus, né, dos tempos dos evangelhos, enfim. Ela concentrava um grande número de pessoas que dependiam basicamente de trabalhos diários, tinha uma condição social bastante baixa, e o local onde Jesus morou, inclusive, Nazaré, era um pequeno vilarejo de camponeses. Estima-se que nos dias de Jesus, quando ele viveu lá a sua infância, né, a sua juventude, a cidade de Nazaré deveria ter umas 30 casas, entre 25 e 30 casas. Poucas, né? Pouquíssimas. E era uma região, então, de camponeses, diaristas, pessoas que vendiam a sua mão de obra para sobreviver. E também a Galileia é um território de pescadores, né, por causa do mar pesqueiro, o mar da Galileia, que gerava uma economia de sobrevivência, subsistência dessa comunidade, por conta do comércio de peixes. Então Jesus basicamente viveu quase toda a sua vida, os pesquisadores dizem que 90% da vida dele foram vividos na Galileia. Ele só viveu 10% fora da Galileia, só saiu de lá esporadicamente. Então escolheu aquele lugar e, curiosamente, escolheu a região marginalizada pela religião oficial, porque os fariseus e saduceus, que controlavam o templo, enfim, consideravam a Galileia uma terra de escuridão. Tanto é que diziam, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Uhum. Pode vir algum profeta da Galileia? Quando foram fazer o julgamento de Jesus, enfim, ignoraram isso, dizendo, olha, não faz sentido um Messias, né, um profeta vir da Galileia. Porque é uma região estigmatizada, marginalizada. E logo quando ele falava alguma coisa, o pessoal já sabia que ele era de lá, né? Que era de lá. Dele, né? O Galileu foi reconhecido, né? Como o Galileu, inclusive. Ele tem... A Galileia está muito distante geograficamente do templo, então aquela população também frequentava muito pouco o templo, isso gerava, claro, problemas com os ritos, com as cerimônias. Era uma população também, muitos dali, de analfabetos,
e o que era um grande problema perante a lei, né? E havia na Galileia uma circulação de estrangeiros, o que para os judeus mais conservadores e ortodoxos era um grande problema por conta desse contato de impurezas entre judeus e estrangeiros. Então, resumindo, Jesus viveu com a sua família, cresceu, né, e se desenvolveu naquela região, acercado de um contexto muito marcado por estigmas, exclusão, simplicidade, pobreza. De fato, não combinava com aquela ideia de um Messias aguardado pelo templo, que deveria vir de uma família nobre, sacerdotal, né, de uma dinastia. Então as famílias mais ricas de Israel imaginavam que o Messias, se viesse um dia, na forma humana, como eles esperavam, né, pudesse ser filho de uma dessas famílias, jamais de um carpinteiro, né, de uma família muito pobre. E da Galileia, né? E da Galileia. Por aí você percebe, então, a dificuldade até de Jesus exercer o seu ministério, porque havia uma expectativa altíssima a respeito de um Messias nobre que vinha aí para fazer, governar, administrar e expulsar os romanos, e de repente aparece esse sujeito da Galileia falando com um sotaque que já, né, o levava para marginalidade. Então, Wander, Jesus, em termos de classe social, ele era miserável, ele era pobre, ele era classe média, ele era rico, porque ele era carpinteiro, né? O pai dele era carpinteiro. Então, como é que era a condição social de Jesus? Legal, uma questão bem importante essa. Nos dias de Jesus, as categorias sociais da Palestina estavam basicamente divididas em 4 grandes blocos, digamos assim. No topo da pirâmide, as famílias mais nobres, ricas, os grandes proprietários. Estamos falando de famílias dos judeus, certo? Dos judeus. Não tem nada a ver com os romanos. Exatamente, aqui. Judeus, a cultura judaica. Os religiosos, os sacerdotes, os grandes proprietários de terra, né, os latifundiários, digamos assim, que ocupavam a pirâmide acima, as famílias mais ricas. Depois, o que a gente poderia chamar de uma classe média, né, de comerciantes, de profissionais liberais, usando a linguagem de hoje, que tinham uma condição boa de vida, que tinham bens, tinham a sua casa, tinham, enfim, a sua condição nobre de vida. E depois uma categoria chamada intermediária, que era basicamente das pessoas não totalmente pobres, miseráveis, né, não dependiam de esmolas para sobreviver, enfim, mas que dependiam basicamente do trabalho diário, de funções muito simples, que prestavam serviço, que era o caso dos carpinteiros, que prestavam, né, um trabalho social, que sobreviviam daquilo que produziam ali para a subsistência familiar. Então Jesus vai exatamente se enquadrar nessa categoria social. Abaixo dessa categoria nós temos então, como eu disse, os miseráveis, os pobres, os escravos, os endividados que acabavam tendo que pagar suas dívidas pela escravidão, e doentes, abandonados, os que não tinham amparo social algum, que era, digamos, o extrato mais baixo dessa pirâmide. Então, resumindo, Jesus pertencia à segunda camada dessa pirâmide, acima dos miseráveis, mas abaixo da classe média. Certo. E aí me remete a uma pergunta que nós vamos ouvir muito agora nesse período do Advento, em pregações, estudos, músicas, enfim, porque houve esse recenseamento, né? Talvez você pudesse falar aí alguns minutos sobre o que era isso, e Jesus, ou a família, né? Jesus não havia nascido ainda naturalmente, mas José e Maria têm que se locomover até o sul. Então, com que recursos eles vão fazer isso? Aí tem aquele negócio da hospedagem, que eles estão procurando hospedagem, eles tinham algum recurso, tinham algum dinheiro? Então, fala um pouco dessa situação, porque eles estavam ao norte, né? O pessoal tem que visualizar isso, imagina, eles estavam lá em cima, ao norte, tem que se locomover até o sul para cumprir o recenseamento. Um percurso geográfico, físico, distante. A gente está falando aí de em torno de 100 quilômetros aproximadamente, o que para se fazer com animal,
É porque o pessoal pode pensar assim, 100 quilômetros não é nada, né? Aqui, mas quem é da região aqui é de Londrina a Maringá. Você faz 1h30 de carro, né? Mas a pé, com o animal, né? E grávida, né? Grávida, então ter que ir, ter que retornar em condições às vezes não favoráveis, né? É algo realmente desafiador naquele contexto. E aí, quando chegam ao local, Belém, tem o problema da hospedaria, né? Segundo o relato do Evangelho, estar ocupada, estar cheia, não tinha lugar e custava. E provavelmente a família também não tinha recurso, posse para poder pagar aquela hospedagem. E aí tenta improvisar e acaba, né, sendo ali a manjedoura o local para acolher o nascimento, né, do menino. E esse é um outro dado também interessante para a gente considerar, a época do nascimento de Jesus. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. O que nos leva, por evidências históricas, a entender que isso não aconteceu exatamente em dezembro. Porque 25 de dezembro é um período muito frio na Palestina. Muito frio. E o que seria algo bastante difícil para deslocamentos, um período muito chuvoso, o que seria um agravante. Então é bem provável que essa viagem, esse deslocamento tenha acontecido num período mais quente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, provavelmente setembro ou outubro, que é o período mais provável do nascimento de Jesus. Enfim, eles cumprem essa obrigação, sobrevivem ali às condições, né? O menino nasce, é amparado minimamente, recebe presentes, recebe visitas, inclusive, né? Segundo o relato bíblico lá daqueles emissários lá do Oriente, os magos, assim chamados. E é um acontecimento que é marcado pela simplicidade. O que vai impressionar muito também, porque o Messias, como a gente disse, era aguardado no âmbito de uma família nobre, rica, né? Os judeus mais ricos em Jerusalém costumavam, inclusive, deixar sempre o que eles chamavam, na época da Páscoa, de uma cadeira vazia à mesa, porque eles imaginavam que a qualquer hora da Páscoa o Messias poderia aparecer na casa deles e ser hospedado, nobremente, né? Num local de prestígio. E aí, a surpresa, né? O nascimento daquele que vai ser considerado aí chamado Messias, numa manjedoura, numa estrebaria, numa pequena cidade, Belém, né? Muito simples também, condições muito humildes. Talvez, Wander, diante do que você está falando, os donos, né, dos hotéis, vamos chamar assim, né, das hospedarias, talvez olhando para a cara de José e Maria, eles já percebem que são pessoas simples de uma outra região. Pode ser até que tivesse espaço, mas eles estão reservando para quem tem dinheiro, né? Exato. Porque uma pessoa com recursos poderia pagar melhor, porque a dá-se um jeito, da né? oferta e da procura, né? Dá-se Ou da um procura jeito. e da oferta, né? Podendo pagar bem, dá-se um jeito. Dá-se um jeito. E só um parênteses assim, nisso que você está dizendo, que acho que talvez seja interessante compartilhar também com quem está nos acompanhando. Existem algumas literaturas que não foram canonizadas, né, que existiram, circularam nas primeiras comunidades cristãs. Inclusive, acho que a gente vai fazer um programa específico, os próximos aí, específicos sobre o surgimento da Bíblia. Canonizada explica que não foram livros, literaturas que não estão dentro do livro sagrado que é a Bíblia. Do né? Novo Testamento, particularmente aqui. Então nós temos né, os 27 livros canonizados que foram selecionados para compor o Novo Testamento. Mas existiram dezenas de outros escritos contando a história de Jesus, a história de José, a história de Maria. Relatos que ficaram circulando em muitas comunidades cristãs antigas, que trazem dados, trazem algumas evidências, algumas curiosidades muito interessantes sobre o que teria acontecido com eles. E um desses relatos sobre o nascimento de Jesus fala que naquela noite, ali na hospedaria de Belém, estava um comerciante muito rico, um vendedor de túnicas preciosas, uma capa feita de couro, que durava a vida toda, 40, 50 anos, né? Era propaganda, digamos assim, hoje, na linguagem atual, com uma grife. E esse relato diz que aquele comerciante que dormia aquela noite ali, vendo a cena, aquela criança, né, ali de quase nascendo, né? Exatamente, improvisada, sendo amparada pelos pais, naquela condição extremamente humilde, esse comerciante se compadeceu. Pegou uma daquelas túnicas valiosas, foi até lá e deixou para que os pais abrigassem e protegessem o menino com aquele manto. Proteção, né, durante a noite, o frio da noite. No dia seguinte, ao amanhecer o dia, quando os pais, José e Maria, foram para devolver a túnica ao hóspede, quando chegaram lá, o
o atendente, o recepcionista, disse, não, ele já, muito cedo, de madrugada, partiu, foi embora. E aquele homem nunca mais foi visto. E essa túnica ficou com Jesus durante a vida toda. E segundo essa tradição, foi essa túnica, foi esse manto que lá na cruz os soldados lutaram para tomá-la. Porque valia, ela era preciosa. Preciosa, né? Valia bastante. E aí até rasgaram a túnica. Então, dizem que essa foi a roupa mais preciosa que Jesus teve durante toda a sua vida. Foi o manto que ele usou durante toda a vida. Praticamente ele não tinha posses, muito, né? Ele não tinha quase nada. Bens, ele mesmo diz, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As aves têm lá seus ninhos, as raposas seus covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa túnica teria sido o bem mais precioso que ele teve durante a vida toda. E aquele homem, misteriosamente, aquele comerciante, nunca mais foi visto. Ninguém sabe quem foi, quem é. E foi essa túnica que o acompanhou até a hora da morte. Interessante, né? Agora, esse recenseamento seria hoje, na linguagem de hoje nossa, para o povo entender, o que era? Um cadastramento que Roma fazia esporadicamente. Foi produzido por Roma. Por Roma, então. O governo romano, para fazer um controle mínimo da população, por regiões, por lugares, para ter uma noção também das condições financeiras das famílias, para poder fazer efetivamente as tributações. Então, é um cadastro que serve para um controle político regional. Roma tinha suas bases administrativas, suas províncias, e de tempos em tempos fazia esses recenseamentos para, de alguma maneira, municiar os governantes, né, tanto na emissão de taxas de tributos, sim, lógico, quanto também de controle populacional. Era um controle, né? Você tem ideia, Wander, de qual era a população de Israel, da Palestina, na época do nascimento de Jesus? Sim, os pesquisadores colocam em torno de 5,5 milhões de judeus em todo o mundo antigo. 5,5 milhões, dos quais 1/3 vivia na Palestina. Então nós temos aí uma população, menos de 2 milhões de judeus. 1.800 aí, 1,8 milhão vivendo no território da Palestina. Era muita gente, né? Era bastante. A grande maioria de judeus está dispersa, na chamada diáspora. Então, desde que aconteceu o exílio babilônico, lá no século 6 a.C., em que os judeus foram levados, né, deportados para a Babilônia, terminado o exílio de 70 anos, eles não voltaram, ou pelo menos a grande maioria não voltou. Então, os judeus estão espalhados em várias cidades do mundo antigo, nessa diáspora, e apenas 1/3 habitava no território da Palestina. Quando a gente fala, né, da Palestina, a gente está falando de cidades, por exemplo, Jerusalém, uma cidade de 50 mil habitantes, não mais que isso nos dias de Jesus, 50, 60. Então, é uma população que está muito mais distante da sua terra, espalhada pelas cidades do mundo antigo, do que propriamente no seu território. Mas de certa maneira, um número ainda considerável. Talvez o pessoal acabe esquecendo, porque, né, a gente lê tanta coisa, mas qual a razão de José e Maria ter que vir a Belém? Por conta do pertencimento familiar, né? Porque os cadastramentos se davam a partir de origens familiares. E eles eram dali? Eles eram dali porque, vamos lembrar que eles são da tribo de Judá, região sul. Né? Então, familiares, antecedentes familiares, por conta da localização das tribos, estavam mais concentrados nessa região de Belém. Belém ficava muito próximo de Jerusalém. Né? Uns 10, 15 quilômetros. Né? Não mais que isso, em torno de 10 quilômetros. Então, era a terra, né, da tribo de Judá. Porque o pessoal tem que recordar que isso se remonta aos tempos da entrada na Terra Prometida, não é isso? Da organização das tribos. Das tribos. Quando Josué chega com o povo, eles se organizam num período tribalista, né? Isso vai durar lá uns 200 anos, e que as tribos ocupam geograficamente lugares estratégicos na Palestina. A tribo de Judá é uma tribo que fica ligada a Jerusalém, porque é a tribo que vai governar, é a tribo, quando houve a divisão do reino do sul do reino do norte, logo depois da morte lá de Salomão, né, nós vamos ter 2 tribos que vão compor o sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos que vão compor o norte. Isso. E a família de José e Maria, como nós já dissemos, pertence de forma, né, genealógica à tribo de Judá. Então, o recenseamento exigia que os cadastramentos fossem feitos. Claro, hoje seria a ideia de um cartório, né? Onde estão os dados, onde você faz os devidos registros, por conta dos documentos familiares que você tem naquele lugar. O povo, né? É lógico que a gente tem que talvez entender isso, o povo normalmente nascia, morria no seu próprio local, né? Não tinha assim tanta locomoção como se tem hoje em dia, né? Sim. No caso de José e Maria
se deu por causa lá da perseguição que você já explicou, né? Também. Mas o povo normalmente nascia e morria na mesma localidade, né? Há um vínculo, isso é forte, né, nas culturas mais tribalistas, de se manter muito perto do clã, do núcleo familiar, da grande tribo. São chamadas de famílias estendidas. Hoje tem as famílias nucleares, né? O pai, a mãe e os filhos. A cultura judaica é de família estendida. A tribo é a grande família. Uhum. Então você viver e morar junto da sua tribo, do seu povo, é quase uma questão de sobrevivência e de preservação de costumes e tradições. Inclusive se casavam, né? Proteção geralmente, também, né? Proteção. Geralmente se casavam com membros da própria tribo. Né? Essa proximidade também tinha a ver com a formação das famílias, a seguridade da continuação, dos laços familiares. Então, Wander, sobre ainda essa questão do nascimento de Jesus, nós celebramos no dia 25, né, de dezembro. Então, e a gente sabe que tem gente no meio cristão, no cristianismo, que uns dizem assim, não vou celebrar porque não é dia 25. Outros dizem, não vou celebrar porque a origem é uma festa pagã. Fale um pouco dessa data especificamente, 25 de dezembro. Ok, é uma ótima questão e muito oportuna porque nós estamos aí no mês do Natal. Historicamente, o que nós podemos falar sobre isso? E talvez seja legal compartilhar isso com quem está nos acompanhando. A data de 25 de dezembro, no calendário romano, era uma data muito importante porque era a celebração do solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É o dia mais curto do ano no hemisfério norte. E então havia a celebração do sol, porque o sol é uma divindade que vem do mundo antigo, né? Babilônicos, egípcios, persas, né? Romanos, esses grandes povos todos celebravam o sol como uma grande divindade. O deus Hélio, o deus Mitras, assim chamado na Pérsia, uma referência ao sol. E os romanos também faziam isso. Então, nessa data de 25 de dezembro, em que se comemorava o renascimento da vida, por causa do sol, porque aí a partir daquele dia o sol vai começar a crescer de novo. É como se ele estivesse renascendo. Terminou o dia mais curto e agora ele vai começar a crescer. Então, as famílias tinham o costume de oferecer presentes nessa data, celebravam com festas, banquetes. Era um grande acontecimento, essa data de 25 de dezembro. Bom, o que vai acontecer com o cristianismo nascente, o movimento cristão? O movimento cristão não tinha uma precisão quanto a esse dia do nascimento. E isso vai se estender até o século IV. No século IV, quando o imperador romano Constantino, a gente vai falar dele um pouco mais adiante aí em algum programa, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo, lá pelo ano 311, 313, ele vai promover uma série de mudanças no Império Romano, de costumes, de ajustes, inclusive, de algumas práticas nos templos, né, pagãos e tudo mais, para poder acomodar agora a religião cristã. E foi exatamente aí, a partir de Constantino, que provavelmente a data de 25 de dezembro foi definida como sendo o dia do Natal. Por quê? Porque Constantino era um devoto do deus Mitras, o deus Sol. Ele costumava ir, no dia 25 de dezembro, fazer as oferendas, fazia homenagem no império, né? Trocavam presentes, eram grandes celebrações, enfim. Mas agora, sendo cristão, ele não iria fazer mais isso. Então, há uma mudança aí para que, no lugar, né, do Deus Sol, se celebre, então, o Criador do Sol. No lugar do Sol Mitras, o Hélio, seja agora a luz do mundo, que Jesus era chamado também a luz do mundo. Vamos celebrar, então, o nascimento da luz do mundo. Vamos celebrar o nascimento do Criador do Sol. E aí passam a fazer do dia 25 de dezembro, então, a data também dessas celebrações, desses festejos, como se faz hoje, com jantares, né, troca de presentes, enfim. E a partir daí se define, em substituição às antigas práticas, né, e ritos, a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Agora, o que é interessante a gente ressaltar? Provavelmente o nascimento de Jesus tenha acontecido numa época anterior. Eu disse há pouco que uma das evidências, talvez uma das hipóteses bastante consideradas, é que o nascimento tenha acontecido em setembro ou outubro, porque era o período mais quente na Palestina. Então imaginar que Jesus teria nascido em dezembro seria algo bastante complicado. Por causa daquela viagem, né? Por conta da viagem, você fazer uma viagem num período desse, de muito frio e de muita chuva,
E além do que, os pastores estavam no campo, segundo o relato dos evangelhos, naquela noite que Jesus nasce. Então os evangelistas colocam que os pastores estavam na vigília da noite, cuidando dos seus rebanhos no campo. Na época do inverno, de um frio intenso, os pastores recolhiam as ovelhas no aprisco. Não ficariam no campo ao relento. Então é mais uma hipótese de que isso tenha acontecido num período quente. Os períodos quentes não são nem dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. Outra evidência, talvez histórica, é a que a gente mencionou agora há pouco, né? Zacarias, o pai de João Batista, cumpriu o seu rito sacerdotal no mês de julho, né, no turno de Abias, que de acordo com o calendário de Arão, sacerdotal, correspondia ao serviço prestado pelo sacerdote no mês de julho. E Jesus é 6 meses mais novo do que João Batista, segundo o próprio relato dos evangelhos. Então, João Batista deve ter nascido no mês de março ou abril. Se nós jogarmos 6 meses depois, nós vamos chegar para setembro ou outubro, que é a data mais provável do nascimento de Jesus. Outro dado, talvez histórico, interessante, é que a Igreja do Oriente, os cristãos do Oriente, celebram o Natal, até hoje fazem isso, no dia 6 de janeiro, que é uma outra tradição. Inclusive, a cultura de folia de reis, que até hoje, de alguma maneira, mantém ainda Brasil afora, daqueles festejos, né, populares, folclóricos, faz a celebração no dia 6 de janeiro como uma referência da viagem que os magos teriam feito para chegar até o local do nascimento. Então, resumindo e encerrando, a data precisa, a data mais certa, não se sabe, né? A gente trabalha com hipóteses. Evidências ou possíveis aí, né, explicações não apontariam dezembro. Né? O 25 é uma definição, como eu disse, a partir do século IV com o imperador Constantino. Agora, de qualquer maneira, o que fica como a grande mensagem do Natal não é exatamente a precisão do dia em que ele nasce, mas a mensagem que o Natal traz. É a importância do nascimento de Jesus, é o evento que é mais importante, não é a data. Né? Independentemente da data. Exatamente. Então, quando os cristãos hoje se reúnem nessa data, não estão se reunindo para fazer oferendas a qualquer divindade pagã, não estão celebrando qualquer coisa, estão dando um novo sentido a isso, estão celebrando o nascimento, né, de Jesus, que é exatamente o evento importante. Então não é possível, historicamente, traçar datas muito precisas, até porque o próprio calendário está muito alterado, né? É bom lembrar que o nosso calendário ele tem uma diferença histórica na contagem. Descobriu-se lá no século XVI que o calendário que hoje se utiliza é um calendário que tem 4 anos de atraso. Na verdade, nós já estaríamos hoje no ano 2024, né? Então, quando foi celebrado o ano 2000, na verdade, a gente já estava, né, para frente desse período aí. Porque há um erro de 4 anos. Então, Jesus teria nascido no ano 4 a.C., né? 4 anos antes de Cristo. Como é que se descobriu isso? Por causa do rei Herodes, que morreu no ano 4 a.C. E o relato lá do Evangelho diz que quando José e Maria fugiram para o Egito, fugiram por causa da morte do rei Herodes, né? Muito bem. Mais uma vez, para ressaltar, né, o que o professor Wander está dizendo, o que importa de fato é que Jesus nasceu. Se ele nasceu no dia 1º, no dia 10, no dia 20, isso não tem a menor importância. É como, na verdade, é um paralelo com o nosso nascimento. O dia que eu nasci é importante, mas o que é mais importante foi que eu nasci. O mais importante é que você nasceu. Sim, cada vida. Né? E tem gente, até hoje, que às vezes não sabe o dia que nasceu. Teve gente que nasceu na roça, no sítio, o pai não registrou. Registrou posteriormente. Registrou posteriormente, aí quando foi lá para registrar, o menino já tinha 4 ou 5 anos de idade. Muitas famílias vão poder atestar isso que eu estou dizendo, Exato. Não é? Era muito comum isso. Exato. Né? Hoje talvez não, mas era muito comum. Muito comum. Wander, Jesus então nasce, ele recebe a visita lá dos magos, né? Você poderia falar um pouquinho quem eram esses magos? Porque a palavra parece que magos, assim, né, no cristianismo moderno, parece que não fica assim uma palavra muito simpática, né?
Tem outra palavra para explicar quem eram esses camaradas? Certo. Também poderiam ser chamados de astrólogos. Mas aí também tem... Cientista? Hoje, né, o astrônomo, né, usando uma palavra anacrônica, né, do nosso tempo para explicar uma coisa lá do passado, mundo antigo, seria uma espécie de estudiosos dos astros, né, seriam os astrônomos daquele contexto. Vieram provavelmente da Pérsia e eles vêm guiados, né, pela estrela brilhante, eles estudavam acontecimentos no cosmos, né, no universo, e eles são descendentes de uma daquelas, digamos, 3 ascendências genealógicas, de acordo com a narrativa hebraica, bíblica, de Noé. Né? Noé tem 3 filhos lá, Sem, Cã e Jafé. Uhum. Sem dá origem aos semitas, que são os judeus, que são os árabes. Jesus é semita. Cã dá origem aos cananeus, que também habitavam a região da Palestina, inclusive quando foi conquistada a terra da Palestina, os cananeus estavam lá. E os jafetitas, né? Jafetitas, que são os descendentes de Jafé, habitaram a região da Pérsia, que hoje é a região do Irã. Uhum. Atualmente é o Irã. E então, historicamente falando, esses magos, esses astrólogos, estudiosos, né, dos astros, enfim, eles teriam uma origem também, né, remota, longeva, lá. Mas vem da mesma família. Da mesma família de Noé. Então, havia, de alguma maneira, uma ideia de que poderia surgir também um Cristo, um Salvador. Isso é bem curioso, porque eles vieram visitar o rei que estava nascendo, o novo rei dos judeus. E talvez isso por anúncio de judeus da diáspora. Existiam muitos judeus que moravam na Pérsia, que habitavam a Pérsia e tinham feito lá suas sinagogas. Ali eles anunciavam a vinda de um Messias. A tradição oral, né? De tradição oral. Né? O anúncio da vinda de um Messias e um Salvador se deve muito aos próprios judeus que estavam dispersos, como nós dissemos há pouco, pela diáspora, e em todos os lugares e sinagogas onde eles estavam, eles falavam da vinda de um Messias e um Salvador em algum momento. Então, esses estudiosos provavelmente teriam feito esse tipo de contato com os judeus, tomado informações, e aí associaram aquele acontecimento. E começaram a fazer os estudos, né? E aí, agora, Wander, de onde eles estavam até chegar lá onde Jesus havia nascido, era um trajeto aí, você tem ideia de quanto tempo? Pelo menos um mês de viagem, digamos assim, algo do tipo. Né? Um período distante para você fazer uma travessia. E semanas, né? Então, quando eles chegaram lá, Jesus... Eles foram na manjedoura, certo? Eles inclusive ficaram buscando o local exato. Então eles saíram antes, né? Saíram bem antes. Tiveram que se programar para poder chegar. Olha que interessante isso, né? Eles saíram antes, né? Bem antes para poder estar ali naquele período. Para chegar naquele período, né? Guiados mais ou menos por aquela estrela, sabendo que poderiam... E aí uma coisa que você mencionou antes, né? É que os judeus tinham aquela expectativa do Messias alto, né? Nobre. Eles vão ao palácio, né? Herodes, só pode ser aqui no Palácio de Herodes. Se o rei nasceu, onde que nasce o rei? É aqui. E aí batem na porta de Herodes, e aí Herodes fica alarmado. Mas como? Eu não estou sabendo de nada. Né? Não estou sabendo de nada, está nascendo um rei aí. Rei? Né? Aí ele quer saber detalhes, inclusive depois ele vai tomar decisão drástica. Isso mostra também que o Herodes, assim, de religião não entendia nada, né? Ele também estava absolutamente perdido. Messias, eu não estou sabendo disso. E é interessante, Wander, que quando eu faço uma reflexão sobre a vinda desses homens, eles trazem esses presentes, né? E a gente às vezes fica perguntando por quê, não é? E depois, logo, Jesus, a família de Jesus, tem que se locomover ao Egito. Na minha imaginação, eu tenho a impressão que esses presentes pagaram essas... ajudaram os traslados e também viver lá, né? As despesas. E eu chegar e já arrumar emprego assim na hora. Porque tinham valor, eram bem valiosos os bens trazidos, os presentes ofertados. Aí você vê a providência de Deus, né? Exatamente. De já prover, né? Para o transporte. Uma frasezinha que aparece no relato dos evangelhos que é muito curiosa, diz lá que quando os magos, depois de visitar o menino, entregaram os presentes e tudo mais, quando eles resolveram voltar para a sua terra, eles voltaram por um outro caminho. Para não passar perto de Herodes. É verdade. Porque a situação ficou realmente tensa. Você vê que eles entenderam bem, né? O que estava acontecendo. A origem do nascimento, o propósito do nascimento, né? Sim.
Assim, só uma partezinha nisso, a ideia de oferecer presentes, que é uma prática até hoje também celebrada no Natal. Por isso, as né? famílias entregam presentes, né, trocam presentes, vem também desse gesto trazido por esses personagens aí de entregar presentes. Acho que fica um adendo aí para nós também, que quem sabe nas nossas trocas de presentes, a gente possa incluir algum presente aí a um trabalho missionário, a um trabalho evangelístico, porque esse é o objetivo do nascimento de Jesus, que mais pessoas conheçam o seu nome. E nós temos muitos missionários, muitos evangelistas em situações difíceis. E quem sabe nós possamos aí incluir nas nossos oferecimentos, um presente a esse povo que está anunciando a vinda do Messias, né? Natal é solidariedade. É solidariedade. É ajuda né? quem precisa. E nesse caso, o menino que nasce precisava de ajuda. E vieram esses provimentos. Desde a capa daquele comerciante que talvez, segundo o relato que a gente citou, o ajudou, o abrigou e serviu para ele, até os presentes que os magos trouxeram, que também provavelmente vão servir de provisão, como você bem disse, para ajudar os pais a se, mudarem-se depois para o Egito, gastarem, fazer os traslados. Então, é uma família pobre, é uma criança pobre que está nascendo, sem recursos, sem amparos, e que recebe doações, presentes, para a sua sobrevivência, sua subsistência. Então, acho que essa é uma das mensagens do Natal. O Natal é solidariedade, ajuda quem mais precisa. Foi isso que Deus fez, né? Por isso que nós mencionamos que celebre, pode celebrar com tranquilidade, com paz, com harmonia, lembrando isso, que Natal é solidariedade. Aliás, é uma expressão, uma palavra que não tem na Bíblia, mas toda a Bíblia, a sua história é uma história de solidariedade, de Deus sendo solidário com a raça humana. E nós, que seguimos o Messias, o Cristo, temos que expressar essa solidariedade. Wander, o nosso programa, por incrível que pareça, ele tem uma rapidez assim impressionante. Está acabando. Quando a gente menos espera, nós já estamos... O nosso produtor Luciano, ele é um cão de guarda do tempo, né? Ele fica ali, né? Vai ver que ele está querendo sair para comprar presente, né? Está na hora de terminar, então, né? Já vai falando ali, vamos terminando com esse... Porque não der nesse programa, vamos jogar para o próximo, Vamos né? terminar com esse programa, né? Wander, Jesus nasce naquele contexto judaico e, naturalmente, depois você já mencionou, a Palestina vai também ser habitada por pessoas do mundo islâmico. O que Jesus é para os judeus? Podemos até falar hoje, e também para o pessoal do mundo islâmico, do mundo muçulmano. A figura de Jesus, esse que nasceu. Legal. Uma ótima questão, muito oportuna, né? Vamos lembrar que as 3 religiões monoteístas do mundo têm uma origem comum, que é a figura de Abraão, personagem do século XIX a.C., lá da Mesopotâmia, né, de 1800 a.C., aproximadamente. É de Abraão que vão nascer as 3 linhagens, digamos assim, que darão origem às 3 religiões monoteístas, por ordem, né? Os judeus, Abraão vai ter lá seu filho, Isaac, Jacó... Deixa eu te cortar. Explica o que é monoteísta primeiro. Tá. Certo. A fé monoteísta é a fé em um único Deus. Nós temos religiões diversas no mundo afora, em todas as épocas, em todos os tempos, que têm normalmente práticas politeístas, que creem em vários deuses, vários deuses. E monoteísta, crença em um só Deus, um único Deus. Então nós temos 3 grandes religiões no mundo que são monoteístas, que creem em um só Deus. Então, por ordem, os judeus, né, o judaísmo, que hoje tem em torno de 15 milhões, 16 milhões de adeptos no mundo. Depois, o cristianismo, que vem por conta da pregação de Jesus, que é judeu, né? A gente acabou de falar do nascimento dele. E hoje nós temos aí em torno de 2 bilhões de seguidores, mais ou menos, no cristianismo. E a terceira religião é que nasce no século 6 depois de Cristo, por Maomé, que é descendente de Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, com a escrava Agar, que depois não deu certo lá o relacionamento, Agar é expulsa, vai embora com Ismael para o Egito e tudo mais.
Ismael dá origem aos ismaelitas, de onde vêm os árabes, de onde vem Maomé. Maomé é árabe, nasce, né, na Arábia no final do século V depois de Cristo, e no século VI vai nascer a pregação de Maomé, dando origem ao Islã. Bom, o islamismo é também uma religião monoteísta, crê em um só Deus, hoje em torno de 1,4, 1,5 bilhões de seguidores também no mundo, muita gente. E o que o Islã tem? Vamos então por ordem. Para os judeus, há a espera de um Messias, de um Salvador, de uma figura salvacionista. E essa expectativa nasce especialmente no exílio da Babilônia no século VI a.C. Os judeus esperavam um Messias que poderia ser um grande libertador político, um grande líder, que iria finalmente libertar os judeus e instaurar um reino de justiça, de paz, de felicidade em Israel. Os judeus esperam até hoje esse Messias. Por quê? Porque esse Cristo que veio não é exatamente o Cristo que eles imaginavam e que eles esperavam. Nem tomam conhecimento desse Cristo que nós cremos, né? Desprezaram no sentido de dizer, não, ele não tem as características, ele não tem o perfil, ele não atende aquilo que nós imaginamos para o Messias. E Jesus foi também descartado como um falso Messias, ou como tantos outros que já tinham surgido. É bom dizer que Jesus não é o único líder que surgiu como Messias em Israel. Havia muitos. Muitos. Semanalmente, mensalmente, surgia um líder lá que se dizia Messias, e Roma tinha que perseguir lá, aprisionar, julgar e executar. Jesus não foi o único Messias crucificado. É bom a gente colocar isso. Roma crucificou vários outros que se diziam também Messias. Bom, então os judeus disseram, não, esse não é o Messias, e esperam até hoje esse Messias. Agora, o judaísmo tem duas esperas messiânicas. Há uma ala do judaísmo mais conservadora que acredita que ele será um líder, uma figura que ainda virá. E há uma outra ala do judaísmo que acredita que o Messias será um povo. Um povo messiânico, e não necessariamente uma pessoa. Não uma pessoa, um povo. No caso do Islã, Maomé falou de Jesus como um dos profetas. Se a gente lê o Alcorão, pega o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, a gente vai ter até um programa mais adiante, quem sabe, para falar das grandes religiões. No Corão, no Alcorão, há relatos da história de Jesus, do seu nascimento, de Maria, de José. Né? São personagens respeitados no Islã. Os muçulmanos têm um grande respeito pela figura, inclusive, de Maria. Os locais antigos, onde os cristãos ainda preservam, onde Maria, por exemplo, teria morado, a gente vai falar um pouco disso em algum programa aí para frente, na cidade de Éfeso, é preservado pelo Islã como local de visitação também. Por quê? Porque eles creem que Jesus é um profeta importante que também preparou o caminho da salvação. Maomé seria o último grande profeta, o último grande mensageiro colocado nesse mesmo nível aí de Jesus, de Moisés, de Elias, dos grandes profetas judaicos. Agora, o que é diferente? Os muçulmanos não celebram, evidentemente, o Natal, como os cristãos fazem, mas eles acreditam que esses líderes que nasceram, assim como Maomé, têm um papel messiânico, salvacionista. Nós não temos um único Messias, de acordo com o Islã. Nós temos um movimento messiânico de salvação que está condensado, resumido no Alcorão. Então, quem salva, de acordo com a crença islâmica, não é uma pessoa, não é Maomé que salva, não é Jesus que salva, é o Alcorão. É o livro sagrado que, ao ser lido, ser praticado e obedecido, propicia a salvação. Então, os muçulmanos acreditam, só para a gente concluir, que inclusive no final dos tempos, na escatologia, os profetas virão à Terra, voltarão à Terra para fazer o grande julgamento. Inclusive Jesus vai retornar, Maomé vai retornar, os profetas antigos irão retornar para poder instaurar finalmente um reino de felicidade na Terra, que será um reino messiânico. Messias não no sentido de Jesus, Messias significa ungido, né? Divinamente ungido, divinamente governado, né? Um reino assim. E então há, na escatologia islâmica, a ideia de um reino messiânico que já está acontecendo pela pregação do Alcorão e a pregação dos profetas, e que vai se instaurar na Terra um dia, em algum momento da história. Você vê que interessante, talvez isso seja uma surpresa para o pessoal que está nos ouvindo, né? Os muçulmanos valorizam mais Jesus, mais o Messias, do que os próprios judeus de onde ele veio, né? Estou falando de hoje. Sim, né? Muito mais. Tem um respeito muito grande. Eles têm um respeito muito grande. A história, inclusive, de Jesus está no Alcorão.
Então é bom que você saiba disso, porque se você tem amigos ou pessoas do seu círculo que seguem a religião muçulmana, você já tem um elo em comum com eles, né, porque de respeito pela figura de Jesus, né? Talvez seja uma surpresa para você, mas o professor Wander está nos explicando muito bem isso. Wander, nós temos mais duas perguntas, mas eu creio que elas podem ser remetidas ao nosso programa número 4. Eu queria que você desse aí uma palavra de encorajamento para todos nós, especialmente nesse período do Natal, e depois eu vou concluir o nosso programa de hoje. Legal, você. Acho que é um mês muito especial para o mundo cristão. O Natal, como nós dissemos, tem uma mensagem, várias mensagens, mas algumas são muito marcantes, né? Uma delas é a ideia da criança, né? Quando, no relato lá dos evangelhos, os pastores receberam a visita lá, dos anjos que anunciaram o nascimento, disseram, os anjos lá, no relato dos evangelhos, né? Vão até Belém, a Efrata Belém, e vocês vão encontrar uma criança envolta em panos. Né? Uma criança envolta em panos, como uma mensagem para o mundo. De um mundo que recomeça, que começa a partir de uma criança. De uma criança que necessita de cuidados, de amparo, né? Como nós vimos aqui, dos que visitaram, dos que ali estiveram para protegê-la. Então, acho que essa é uma das mensagens bonitas do Natal. O Criador não desistiu da humanidade, continua acreditando na humanidade por meio da criança. E depois, acho que o Natal traz essa mensagem de solidariedade, de respeito, né, de grupos tão diferentes que vão se encontrando, como a gente viu aqui, gente que vem da Pérsia, deslocamentos para o Egito, povos diversos estão de alguma maneira envolvidos no nascimento, no Natal. Acho que mostrando para o nosso mundo de hoje uma mensagem de tolerância, né, de respeito ao outro que é diferente, que tem uma cultura, que tem uma trajetória diferente, em termos de história e tudo mais. Então, acho que essa é a grande mensagem que o Natal traz, né, a criança, a solidariedade e o respeito. O Natal é isso, e nós vimos hoje circunstâncias históricas envolvendo ali no entorno do nascimento de Jesus. Da minha parte, eu quero dizer para você também que o Natal é essa época interessante de recordação, de trazer na memória o maior projeto de Deus, que foi salvar a humanidade. Começou numa manjedoura. Você viu que os reis magos foram no palácio, mas não foi dali que Deus começou. E por que começa numa manjedoura? Porque Deus não precisa de nada deste mundo. Ele provê todas as coisas. Talvez você esteja aí pensando, né, em recomeçar, em dar vida a algum projeto seu. Comece na manjedoura, ao lado de Jesus, e Deus vai abençoar. E quando o seu projeto crescer, você só vai poder dizer uma coisa: foi por causa de Deus, não foi por causa do palácio de Herodes. Wander, muito obrigado por esse tempo, Luciano que está conosco, e nós assim encerramos o nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo número 3. Quero convidar você a compartilhar. Mais gente precisa ouvir essas histórias, porque elas nos remetem ao tempo da Bíblia, os tempos bíblicos, e a gente aprende muito mais e dá mais valor então ao que nós estamos lendo e aprendendo. Muito obrigado pela sua gentil participação conosco e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz e celebrem o Natal, porque Natal é vida.